E o nosso primeiro convidado de hoje, do Revista Brasil TVT, é o jornalista e colunista do portal UOL, Kennedy Alencar. Boa noite, Kennedy. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Olá, Cosmo. Boa noite para você. Boa noite, Maria Tereza. É um prazer estar aqui na TVT e falar com o pessoal da Revista Brasil TVT. É uma honra para mim. Prazer é todo nosso, Kennedy. Eu quero começar contigo discutindo aí exatamente esta notícia que chamou muita atenção no começo da semana, onde o presidente Jair Bolsonaro fez uma troca de cadeiras aí nos ministérios. Uma delas, como eu citei aqui no início do programa, né, foi a troca do Ministério da Defesa. O que você traz para a gente, qual é a tua avaliação sobre essa troca de ministério nesse atual momento que a gente vive no país, Kennedy? O Cosmo, é uma troca de ministro que não estava programada, né? A gente viu ao longo da semana um assalto do Centrão ao governo, o presidente Jair Bolsonaro cada vez mais enfraquecido e propenso a fazer algumas trocas na equipe para agradar essa base de apoio conservadora dele no Congresso, onde ele procura se defender de investigações, de uma CPI e de um eventual processo de impeachment. Ele gostaria de ter mais suporte militar para fazer um enfrentamento com governadores e prefeitos a respeito das medidas de mitigação na pandemia, né? De quarentena, de toque de recolher. E aí o ministro da Defesa, o Fernando Azevedo e Silva, não topou, foi conversar com o presidente, eles tiveram ali um desentendimento, ele saiu, os três comandantes das três armas, né, das três forças, eles também saíram. É resultado de uma perda de suporte militar para o Bolsonaro. O Bolsonaro se enfraqueceu nessa semana, né? Os militares, eles são sócios do Bolsonaro. O Bolsonaro se elegeu, chegou à presidência pela via direta, os militares viram nele mais uma perspectiva de exercer o poder. Tem mais de 5 mil, 6 mil militares na administração civil e o Bolsonaro tenta fazer uma cooptação desses militares. Acontece que o governo do Bolsonaro é um desastre. Ele está cercado pela pandemia, com essa estratégia de imunidade de rebanho que é negligentemente homicida, por isso que ele é um genocida. Mais gente adoece e morre no Brasil por causa das medidas que o Bolsonaro implementa. Ele faz tudo errado para combater a pandemia. Bolsonaro está cercado pelo esquema da rachadinha, que contaminou todas as finanças da família, dos filhos, e pelo fracasso econômico do Paulo Guedes, que não entregou nada, não entendeu nada da pandemia. É um ministro que, inclusive, é desrespeitado pelo Congresso e está sofrendo aí um boicote nessa semana. O que a gente viu foi uma reação do Fernando Azevedo e Silva, que saiu dizendo que em 2 anos manteve as Forças Armadas como instituições de Estado, mas que estava no ano passado assinando nota golpista contra o ministro Celso de Mello, do STF, porque o Celso de Mello aventou a possibilidade de pedir o telefone do Bolsonaro, prender o telefone do Bolsonaro. Aí teve aquela nota do general Heleno de consequências imprevisíveis, uma nota golpista e desrespeitosa com o Supremo. O que a gente está vendo é que uma parcela dos militares já entenderam como pagar uma conta alta pela associação com o Bolsonaro, vão sair tão queimados ou mais do que saíram da ditadura militar. Difícil sair mais queimado do que de uma ditadura militar. Mas o Bolsonaro é de longe o pior presidente da história do Brasil. Não convém subestimar a capacidade de estrago institucional que ele possa fazer. Então, acho que o que aconteceu nessa troca da defesa é uma sinalização de que parte dos militares da ativa começa a se distanciar do Bolsonaro. Isso significa que ele perdeu o apoio militar? Não significa. Ele ainda tem um apoio de uma parcela relevante. E significa que o Bolsonaro vai deixar de ser golpista? Não. A cabeça dele é golpista. Mas ele está muito fraco para dar o tal autogolpe, para tentar dar um golpe, né? A pandemia, o desastre econômico do Paulo Guedes e a rachadinha impedem, né? Quem é que vai querer ser sócio do pior presidente da história do Brasil? Então já tem militar ali entendendo que é hora de se afastar. É assim que eu leio. Kennedy, bom, ainda sobre essa desestabilidade do governo Bolsonaro, que ficou bastante evidenciada nessa semana, ainda me deixa bastante curiosa para saber a sua avaliação sobre a real intenção. Tudo bem, houve a chegada de Flávia Arruda, por exemplo, de fato, é a primeira pergunta que eu quero saber, é de fato um aceno evidente ao Centrão para que ele se proteja? Essa é a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você. E a segunda coisa é o verniz de legalidade, de certa forma, passada pelos militares, sendo que, como você mesmo lembrou, nem sempre foi assim, nem sempre é assim, né? As Forças Armadas são extremamente fechadas e hierarquizadas.
E aí ele fez essa mudança, tudo bem, a saída do Azevedo e Silva, claro que foi emblemática, mas, por exemplo, o Braga Neto, que foi interventor do Rio de Janeiro, já era do governo, houve ali só uma troca de cadeiras, e o próprio André Mendonça sai do Ministério e volta para a AGU, que ele já era. Então, de certa forma, dá a impressão que ele deu aquela movimentada para dar uma disfarçada, ou não? O que você acha? Ele deu uma movimentada primeiro para atender mesmo o Centrão. A ida da Flávia Arruda para dentro do Palácio do Planalto lidar com a articulação política é um pleito direto do Arthur Lira, presidente da Câmara. Ela é muito afinada com o Arthur Lira. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, e o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, eles estão sendo omissos na pandemia. Eles são cúmplices do genocídio em curso no Brasil. Porque o Arthur Lira está sentado em cima de uma pilha de pedidos de impeachment. O Rodrigo Pacheco, ele poderia instalar uma CPI e junto com ele, com eles dois, a terceira autoridade que poderia fazer alguma coisa e não faz nada é o engavetador-geral da República, o procurador-geral da República, o Augusto Aras. Mas voltando à questão do Congresso, a reforma, ela tinha o objetivo central de fazer uma acomodação com essas forças que estão vendo um Bolsonaro enfraquecido e estão tomando conta do governo. Então o Rodrigo Pacheco fica fazendo esses discursos de união nacional, como se fosse hora de união com o Bolsonaro, que fez tudo errado e que anuncia num dia um pacto nacional querendo atrair governadores e no dia seguinte fica brigando com os governadores, dinamitando as medidas. A gente sabe que o Bolsonaro não vai dar uma resposta eficiente. Quanto mais se depender do Bolsonaro para combater a pandemia, pior será para o Brasil. Os números estão aí para a gente ver, são mais de 325 mil mortos até agora. Você mesma falou que pode chegar a 500 mil em breve. E a gente não sabe onde isso vai parar. Então, um movimento é atender o Centrão. O outro da questão militar, me parece que está muito claro que ele se enfraqueceu e que parcela dos militares, como eu disse anteriormente, vê uma chance de se descolar dele. O Braga Neto é um golpista, né? Assinou uma ordem do dia sobre os 57 anos do golpe militar, que é uma vergonha. Primeiro, é mentira. Né? A ditadura militar, o golpe de 64, não pacificou o país. Isso é mentira. 2, não manteve a democracia, não preservou a democracia. Pelo contrário, matou a democracia no Brasil durante 21 anos. Ele é um mentiroso, está falsificando a história. Né? Fake news. E é muito sintomático que você veja nas Forças Armadas, 57 anos depois, generais com essa mentalidade golpista, né? Brigando com a realidade. Mas faz isso o quê? Para atender ao Bolsonaro, porque de fato eles resistiram à Comissão da Verdade, eles não querem pedir desculpa pelos crimes que eles cometeram. Né? Eles mataram, torturaram, cometeram crimes de Estado. Teve a anistia em 1979, que os perdoou, eles não podem ser responsabilizados, mas do ponto de vista histórico, eles devem desculpa pelo que eles fizeram ao país. Mas eles ficam dobrando a aposta, falando numa celebração, querendo que havia um contexto no mundo. Sim, tinha uma Guerra Fria, tinha apoio dos Estados Unidos para um golpe no Brasil, tinha apoio civil ao golpe, mas foi um golpe. Né? Se matou a democracia no Brasil, se quebrou a Constituição. Isso não pode ser celebrado nunca, e é uma mentira dizer que pacificou o país e que preservou a democracia. Mas é o que a gente tem no governo Bolsonaro. Eu acredito que esse tipo de coisa só enfraquece o Bolsonaro e afasta dele mais eleitores. A gente está vendo um movimento de vários eleitores arrependidos do Bolsonaro. Vira e mexe, aparece alguém no artigo, fazendo um artigo na imprensa pedindo desculpa, nas redes sociais. Que bom, né? Estão enxergando a bobagem que fizeram, jogaram o país no abismo, que é o que fizeram com a eleição do Bolsonaro. Agora, Kennedy, entre as trocas de cadeiras também nos ministérios de Bolsonaro, também tem a troca aí do ministro das Relações Internacionais, o chanceler Ernesto Araújo. Lembrando para os nossos telespectadores aqui na TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, que toda a trajetória do Ernesto Araújo à frente do Ministério das Relações Exteriores foi marcada por muitas polêmicas. Como que você avalia também esta troca, Kennedy? A troca é uma excelente notícia para o Brasil, porque o Ernesto Araújo é um carreirista. Na época do governo do PT, ele fazia documentos elogiando a política externa. Ele viu no governo Bolsonaro, que não tem inteligência nenhuma, não tem quadros graduados nessa área de diplomacia, ele foi prestar serviço para os filhos do Bolsonaro, virou ministro das Relações Exteriores. Ele tinha uma aposta muito grande no Donald Trump, na reeleição do Trump. Veio uma pandemia e ajudou a derrubar as chances do Trump nos Estados Unidos. Eu acompanhei isso
no ano passado, morei 10 meses nos Estados Unidos, acompanhei as eleições americanas e a pandemia lá. Como o Trump não se reelegeu, ruiu toda essa aposta que o Bolsonaro e que o Ernesto Araújo faziam, que estariam ancorados no Trump. É um erro um país submeter os interesses nacionais dele aos interesses de outro país. O Bolsonaro fez pior com o Brasil. Não submeteu os interesses do Brasil aos interesses dos Estados Unidos, de Washington. Submeteu aos interesses do Trump. Chegou ao absurdo de negar a eleição do Biden, de relativizar a invasão do Capitólio no começo de janeiro. Então, a saída do Ernesto Araújo das relações exteriores é uma boa notícia para o Brasil. O Bolsonaro está enfraquecido, tem uma cobrança do Joe Biden, presidente americano, para o Brasil tomar medidas na área ambiental, tem uma pressão da União Europeia também. Então, é possível, é provável que com o novo ministro o Brasil tenha um certo alívio, um recuo nessa política isolacionista e exercida pelo Ernesto Araújo com tanta altivez no sentido da burrice dele, com tanto empenho, desculpa, altivez não é a palavra, aquilo não é altivo, com tanto empenho em fazer o errado, né? Foi o que ele fez para o Brasil, isolou o Brasil ainda mais. Kennedy, queria falar um pouco de economia e do Paulo Guedes. Você mencionou, en passant, na sua primeira resposta, a questão do Guedes. Eu queria saber, já há sinalizações cada vez mais evidentes dessas fissuras entre o Bolsonaro e o Guedes, e inclusive o Bolsonaro chegou a falar, a ventilar o nome de Pedro Guimarães. Queria saber qual a real temperatura hoje para que o Guedes seja fritado, aí seja rifado, enfim. O Guedes, ele é alguém que está no cargo hoje porque tem alguns contatos na Faria Lima, onde está cheio de analfabeto político, avaliando o cenário aqui em Brasília. É alguém que não conseguiu entregar nenhuma das propostas que realmente tinha. A reforma da Previdência acabou sendo uma reforma da Previdência do Centrão. É alguém que fundiu vários ministérios para ter um superpoder e não entende de gestão pública, não consegue implementar nem a agenda dele, que é ruim. É uma boa notícia que ele não tenha conseguido implementar a agenda dele, que está errada. E ele demorou, né, a entender, na pandemia, que tinha que tomar medidas com maior participação do Estado, né? E mesmo assim tomou a reboque do Congresso. A primeira leva de auxílio emergencial, o valor de R$600, foi um valor do Congresso. A gente tem esse valor menor agora, ele resiste e fica com uma conversa, falando em reformas, quando o momento não é esse, né? Abraçou a vacina agora, como todo o governo Bolsonaro, tardiamente. Agora ele entendeu que vacinar todo mundo é importante, né? Que a economia depende de se combater a pandemia. Eles demoraram um ano, o Guedes demorou para entender isso, o Bolsonaro não entendeu ainda. Fica mentindo sobre a vacina, né? Porque o que a gente está vendo é uma chegada de vacinas a conta-gotas, vão passar um ano aí sofrendo danos econômicos pela incúria, pela incompetência do Bolsonaro. O Bolsonaro é, antes de tudo, um despreparado. Ele é um golpista, ele é um conservador de extrema-direita, ele é a pior figura que a gente podia ter na presidência da República agora. Mas, além disso, ele está cheio de figuras despreparadas para o exercício do poder, como é o caso do Paulo Guedes, na minha avaliação. Agora, Kennedy, falando ainda sobre Paulo Guedes, semana também foi aprovado o orçamento da União para 2021. Esse orçamento aprovado aí que tem cheio de polêmicas, enfim, investimentos aí tirado de um passa para outro, não sabe como que vai se aplicar exatamente. Qual a tua expectativa para a próxima semana em relação a essas notícias do orçamento para 2021? Essa questão do orçamento não vai acabar bem. O orçamento ele é irrealista, o governo está agarrado a uma ficção, que é o teto de gastos. É claro que com a pandemia não seria a hora de se insistir nessa questão. O próprio Congresso já viu que não deu certo. Foi uma medida feita no governo Temer e contava com outro cenário mundial, com outro cenário econômico, inclusive no Brasil. Não tem saída para o orçamento público e para um exercício correto, o cumprimento do orçamento, exercer dentro dessa regra do teto. Essa vai ser uma realidade que já vai bater aí no Congresso Nacional, vai se entender, mas o que está aí é uma ficção e o Guedes ele é incompetente. Vai acabar saindo uma solução que o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, que os senadores e os deputados negociem com o Bolsonaro, com os articuladores políticos. O Guedes perdeu capacidade de articular qualquer coisa com o Congresso. Bom, conversamos então com o jornalista e colunista do portal UOL, Kennedy Alencar, trazendo
todas essas informações sobre a temperatura, as mudanças que estão acontecendo no Congresso Nacional, no Ministério, na verdade, não no Congresso, no Ministério, e vamos acompanhar as próximas semanas que prometem seguir com bastante notícia. Kennedy, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui no Revista Brasil TVT e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a vocês, boa noite, bom programa.